revisão sobre progressão aritmética e vamos iniciar observando o quadrado a seguir. Se nós duplicarmos esse quadrado, obviamente nós teremos dois quadrados. Vamos adicionar mais dois quadrados a ele. Então nós criamos aí 4 quadrados no total. Vou acrescentar aqui outros quadrados para a gente analisar ao final como é que vai dar essa dinâmica sobre a nossa sequência, né? Então veja que agora nós temos 3 quadrados. E se a gente duplicar esses quadrados e depois adicionar mais 2 quadrados, nós ficamos com 5 quadrados. E esse procedimento a gente vai repetir ele. Sempre duplicando os quadrados e acrescentando mais 2. Fazendo a continuação, né, dessa sequência, ela está se tornando cada vez maior, tanto que nem cabe mais na tela. Mas se nós diminuirmos o zoom, nós podemos perceber esse crescimento. Então veja como é que ficou, né? A cada termo foi adicionado o valor mais 2. Então veja que esses quadrados vermelhos que estão aparecendo aí, é quando a gente duplica o quadrado anterior e acrescenta mais 2. Então, assim, o que é uma PA, né? Que significa progressão aritmética. Ela é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada, ou seja, esse R é a razão da nossa PA. E veja que a cada vez que a gente duplicou o quadrado da sequência anterior, né? Vamos falar assim, a gente acrescentou mais 2. Continuando, né? Como eu já tinha dito, essa constante R que a gente está colocando aí, ela recebe o nome de razão da PA. E nesse caso específico, né? De acordo com o que foi aumentando a nossa sequência, nós percebemos que o primeiro termo é o primeiro quadrado, né? O segundo termo são os 3 quadrados, que é a duplicação desse quadrado aqui, né? É a duplicação desse quadrado e acrescentando mais 2. O terceiro termo é a duplicação desses 3 quadrados e acrescentando mais 2, ou seja, o que a gente já tinha dito no final. Então, nós temos essa sequência aí formada pelas essas quantidades de quadrados que se apresentam. Então, o primeiro termo tem 1 quadrado, o segundo termo tem 3 quadrados, o terceiro termo 5 quadrados, o quarto termo 7 quadrados e o quinto termo 9 quadrados. Então, nós temos uma PA, ou seja, uma progressão aritmética com os valores 1, 3, 5, 7 e 9. E nós conseguimos perceber que cada termo, para ser encontrado o próximo, é acrescentado de 2. Nesse caso, é uma PA finita, porque nós só colocamos 5 termos, em que o primeiro termo aí, que a gente determina como A1, é o 1, que representa 1 quadrado, e o último termo, né, que é o A5, que está na quinta posição, é o 9, que representa 9 quadrados. Uma outra observação é que essa PA é crescente, pois cada termo é maior que o anterior. Então, a gente consegue perceber, obviamente, que de acordo com o que a gente vai acrescentando duas unidades, essa PA ela vai aumentando. Então, ela realmente é uma PA crescente. Em que esse AN, que é um termo geral, ele é maior que o AN-1, ou seja, o que significa isso? É o termo posterior com o termo anterior. Aqui, para a gente entender melhor, aqui é o A1 e aqui é o A2. Então, veja que o A2 ele é maior que o A1, porque aqui eu tenho 3 quadrados e aqui eu tenho 1 ao quadrado. 1 quadrado, né? Então, aqui é como se fosse o AN, que aqui representa o número 2, né? E aqui é o AN-1, ou seja, é o 2 menos 1 que dá 1, que é exatamente o primeiro termo. E a razão também é maior que 0, que é um fator determinante para que nossa PA seja crescente. Então, aqui mais um esboço, né, da representação que a gente tem. E aqui, para a gente fechar, né, esse vídeo aqui, a gente tem alguns exemplos de progressão aritmética. Então, nós temos essa daqui que tem os elementos 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, em que
o primeiro termo é o zero, e essa razão dessa PA é menos 2. Nós temos uma outra PA que tem os elementos 4, 4, 4, 4, em que o primeiro elemento é 4 e a razão é 0. E nós temos aqui uma outra PA que tem como primeiro elemento 1 sobre 2, né? E assim sucessivamente, em que a razão aí vai ser o número 1. Lembrando que essas PAs também se classificam em crescente, decrescente e constante. Então, só para a gente fechar, a PA vai ser considerada decrescente quando a razão dela for negativa. Então, veja que nossa PA aqui tem os elementos 4, 3, 2 e 1, né? Em que, veja que, de acordo com os quadrados que a gente tem, ela vai diminuindo. Ou seja, a gente consegue perceber que a gente diminui uma unidade a cada próximo elemento que a gente quer encontrar. Então, quando isso acontece, nós temos uma PA decrescente. Uma PA crescente, como já foi falado, é quando a cada elemento posterior a gente aumenta essa sequência. Então, veja que os elementos que nós temos aqui é 1, 2, 3 e 4, ou seja, ao termo anterior, percebemos que o posterior é sempre maior que o anterior. E nesse caso aqui, acrescenta-se uma unidade, porque a razão aqui nesse caso é positiva.